Memphis com edema e Ranielli perto de voltar. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do clube pela TNT Esportes Brasil e agora tô me aventurando aqui também no YouTube. Não repara, tô só começando, cenário ainda improvisado. Te aproxega, te inscreve no canal e se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like, só apertar o botão do joinha aqui. Se tiver gostado muito e entender que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. Será que o trio Jim, composto por Garro, Yuri Alberto e Memphis, ele é pura ilusão? Fruto de um imaginário saudosista do torcedor do Corinthians? É sério, eu tenho me perguntado a respeito disso. Porque a dificuldade que o técnico Dorival Júnior tem encontrado para conseguir escalar os três ao mesmo tempo é uma coisa impressionante. Ele teve os três à disposição no jogo de ida contra o Palmeiras, no segundo tempo, né, mas por uma opção, porque ele estava poupando os caras pensando justamente na Copa do Brasil. No segundo tempo da partida contra o Fortaleza e ali no começo do jogo contra o Palmeiras. E só não aconteceu contra o Atlético Paranaense, porque o Yuri começou no banco de reservas e o Memphis saiu ainda no primeiro tempo. E não vai acontecer agora sábado contra o Fluminense. Isso porque o Memphis, na reapresentação do elenco depois da classificação para a semifinal da Copa do Brasil, ele foi reavaliado, passou por exames de imagem e esses exames constataram um edema no músculo posterior da coxa direita. Boas notícias é que edema não é exatamente uma lesão. Edema é um acúmulo de líquido em determinada região do corpo que causa um inchaço, causa uma sensação de pesar e às vezes pode causar também uma limitação em determinado movimento, na execução de determinado movimento. E foi mais ou menos isso que a gente viu que o Memphis sentiu, né? No primeiro momento, algumas pessoas nem entenderam e eu, na distância que eu tava, fico ali no 10º andar da Neoquímica Arena, espaço destinado para os jornalistas de maneira geral, não deu para entender se ele estava fadigado, se tinha sido uma cãibra, o que estava justificando aquela substituição. Tinha alguma coisa, porque o Dorival Júnior não ia gastar uma substituição faltando 2 minutos para o intervalo, né? Porque ele gasta uma parada, não uma substituição, uma parada. Quando tu mexe no intervalo, tu não gasta essa parada. Então o Memphis sentiu de fato a perna pesar e foi substituído naquele momento por precaução. Precaução importante, porque ele vinha de 2 jogos pela Holanda, né, pelas eliminatórias, vem de uma viagem ali de 11 horas, chega no Brasil, dá uma descansada, já vai para o treinamento de véspera, aí começa como titular. Então eu vi muita gente ironizando esse edema e o fato dele ter sido substituído no primeiro tempo, agora depois da nota oficial do Corinthians confirmando o edema, mas eu acho totalmente compreensível. É um atleta de alto nível que foi colocado num curto espaço de tempo, numa demanda maior de não só atividade, mas deslocamento, que a gente sabe que isso também altera, sim, no descansar do corpo, e o não descansar ideal do corpo pode impactar em lesões ou princípios de lesão. Então o Memphis está com edema no músculo posterior da coxa direita. Se tudo der certo, imagino que ele deva desfalcar o Corinthians por uma semana, então calculo Memphis fora agora, sábado, do jogo contra o Fluminense, e ficando à disposição, quem sabe nem que seja para começar no banco de reservas do jogo contra o Sport, que é no outro domingo, tem uma semana, né? Isso é bom. Então, edema faz com que a gente possa calcular um retorno um pouco mais rápido, mas é aquilo, isso se não acontecer nenhuma intercorrência no meio do caminho, certo? E o Ranielli, foi a boa notícia dessa quinta-feira, o Ranielli começou o processo de transição física. E aí o meu palpite vai ser praticamente o mesmo do Memphis, de que o Ranielli consiga ter condições de, já tendo começado o processo de transição física, estar à disposição do jogo contra o Sport. Agora, contra o Fluminense está muito em cima, vai ter só um treino, só o treino dessa sexta-feira, né? O treino que vai definir ali a escalação, muito possivelmente. E aí depois ele tem a semana toda cheia, nada acontecendo. Imagino também que o Ranieri já consiga ficar à disposição. Lembrando que ele também foi lesão, no caso dele, né? Lesão muscular, no músculo posterior da coxa esquerda, a coxa oposta à coxa do Memphis. Uma coisa boa da gente observar, e até pensando assim no retorno desses caras, é que agora, com essa mudança de calendário, ficou mais de boas para o Corinthians focar no Campeonato Brasileiro, numa reabilitação total no campeonato, né? Porque o Corinthians não está ali beirando a zona de rebaixamento, mas está próximo, são 4 pontos de distância, então ainda está numa segunda página
da tabela de classificação. Agora, com esse espaçamento de datas, fica melhor para recuperar os caras e também para otimizar o período de treinamento, porque tu tem mais descanso, tu tem mais treino, a chance maior de tu chegar melhor nas partidas. Então pensa assim, sábado agora é contra o Fluminense, aí no outro domingo contra o Sport, no outro domingo contra o Flamengo. É uma realidade de 3 jogos no intervalo de 15 dias. Para o cenário, para o contexto do futebol brasileiro, é luxo, né? É bom demais. Pensa que a Copa do Brasil vai ser só em dezembro. Isso também é meio doideira, porque a gente não consegue prever nada, projetar nada. Porque o Corinthians de hoje pode não ser o Corinthians de daqui 3 meses. O Cruzeiro de hoje pode não ser um Cruzeiro de daqui 3 meses. Inclusive, vocês já devem ter visto, mas reforçando aqui, semifinais definidas, o Fluminense vai pegar, quase falei o rival, hein? O Fluminense vai pegar o Vasco da Gama, um clássico carioca ali. Quem passasse de Vasco e Botafogo, teremos um clássico carioca, né? O Vasco passou nos pênaltis contra o Botafogo, mas assim, ó, cobranças de pênaltis, coisa linda de ver. E o Corinthians vai pegar o Cruzeiro. Alguns reencontros legais, né? Corinthians reencontrando Cássio, Corinthians reencontrando Fagner. Aliás, o Fagner está por contrato de empréstimo no Cruzeiro, o que significa que, conforme o vínculo determina entre as partes, se o Cruzeiro quiser usar o jogador, vai precisar pagar ao Corinthians. Não aconteceu agora no Campeonato Brasileiro, a ver como isso vai se desenrolar. Até dezembro, tá cedo ainda, mas só pra gente já lembrar dessas questões. E o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, né? Tem 6 títulos de Copa do Brasil, mas já não vence a Copa há 7 anos. O último título do Cruzeiro da Copa do Brasil foi em 2018, justamente contra o Corinthians. E aí, para os supersticiosos, eu não sei se todos vocês lembram, na campanha do Cruzeiro de 2018, entre outros times, ele elimina no mata-mata Palmeiras e Atlético Paranaense. Assim, só joguei. Não foi na mesma fase. Ele elimina o Santos nas oitavas, se eu não me engano. Ou elimina... Agora eu não lembro de cabeça, assim, mas elimina Palmeiras, Atlético Paranaense, talvez não nessa ordem. Acho que é. Chega no Corinthians, Palmeiras na semi, Atlético Paranaense nas quartas ou nas oitavas e Santos nas... Enfim. Mas elimina os dois, passa por 2 adversários que o Corinthians já passou. Ó, lembrando, nesse domingo tem final do Campeonato Brasileiro Feminino, uma prévia desse confronto, dessa rivalidade que vai se criando no final de temporada entre Corinthians e Cruzeiro, 10h30 da manhã, na Neoquímica Arena. O Corinthians pode quebrar o próprio recorde de presença de público no futebol feminino, que atualmente é de 54 mil. Aí a gente deu uma exagerada, né? De 45.529 pessoas. Já temos uma parcial de 30 mil ingressos vendidos. É bom se a gente for pensar 48 horas de venda, mas dá para ser melhor. Tem toda essa sexta-feira, tem o sábado, as vendas vão até o intervalo ali do jogo do domingo, né? Porque chegou no intervalo, já ninguém mais entra. Então vamos colaborar, vamos ajudar essas gurias aí. Eu digo as gurias de forma geral, Corinthians e Cruzeiro, presença no estádio é sempre muito bom para a modalidade, e o Corinthians podendo levantar um caneco, o primeiro caneco da temporada, porque o Corinthians perdeu a Supercopa do Brasil no começo do ano para o São Paulo, então tem chance de ser campeão brasileiro, tem chance de ser campeão da Libertadores da América, que ainda não começou, e do Campeonato Paulista Feminino, que tá rolando, e ainda tem Copa do Brasil. Então assim, pode estar em uma reta final de temporada, mas tem muita coisa em jogo, começando pelo Brasileirão. Domingo, 10h30 da manhã, os ingressos para o público geral variam de R$30 a R$60. Para o fiel torcedor ainda tem aquela demanda de descontos conforme categoria. Show de bola? Chegou até aqui, não tá inscrito ainda, te inscreve. Se curtiu o vídeo, deixa o teu like, só apertar o botão do joinha. Se curtiu muito e achar que faz sentido, manda para alguém. Voltamos em breve. Tchau, tchau.